Fala pessoal, bem-vindos ao Geografando, o canal onde nos utilizamos da geografia e hoje, no caso também da psicanálise, para pensar o mundo. Muito bem, então hoje eu queria conversar com vocês sobre uma questão muito importante, que são os novos caminhos para a geografia. Eu há um tempo já converso um pouco, pelo menos aqui no YouTube, sobre psicanálise e meu próprio TGI de formação na geografia teve muita influência de uma discussão psicanalítica na questão que envolve a formação dos estados. É, e no meu último livro publicado também, eu venho fazendo uma discussão constante sobre a importância da gente integrar a psicanálise no conjunto de discussões da geografia. E esses são os novos caminhos que a gente tem que pensar a geografia hoje. Geografia crítica ela tem uma questão muito interessante, ela é um pouco parada no tempo. Ela é parada no tempo no sentido de que, ao olhar para o seu passado, ela se apropriou de tudo, menos dos seus clássicos, né? É uma geografia que, assim, apesar de reproduzir a linguagem dos clássicos muitas vezes, ela estabelece uma crítica ferrenha a autores clássicos da geografia, se apropriando por vezes, e, inclusive, acredito que tenha feito um trabalho razoável, principalmente na figura de alguns autores, né? Por exemplo, Milton Santos fez um trabalho incrível, de um razoável no conjunto geral da obra, né? Milton Santos fez um trabalho incrível, a gente teve outros geógrafos ali que resgataram muita coisa, Rui Moreira, Antônio Carlos Robert Moraes, inclusive autores que vejo que até hoje são autores póstumos, né? Eles ainda não chegou ainda a hora deles. É isso que eu percebo, né? Por exemplo, a gente pega um livro lá, Ideologias Geográficas, do professor Antônio Carlos Robert Moraes, e ele está ali discutindo o Lukács, está discutindo ali a escola de Frankfurt, então ele está discutindo esses autores, né? Autores que até hoje a gente vê que no alto grau da produção geográfica são debatidos, são, mas de uma maneira muito tímida, né? De uma maneira, um medo de se aprofundar nessa discussão, um medo de fazer a discussão filosófica no nível que ela merece. Né? Enquanto isso, a gente vê que a obra do Milton Santos é marcada do início ao fim pela discussão filosófica, por uma cacetada de autores, né? Sartre, Husserl, Leibniz, Marx, muitos outros mais ali que estão fazendo uma discussão maravilhosa, né? Então, muitos autores da geografia crítica foram capazes de trazer esses autores, recuperar alguma ideia. Mas vejo que hoje o nosso movimento ele ainda não é capaz de conseguir se apropriar e debater essas ideias no alto grau. Alguns autores foram capazes de iniciar discussões nesse sentido, mas que o nosso movimento no geral ficou muito dependente primeiro desses autores e segundo, ainda não foram adiante no nível que era esperado. Quer dizer, falta muito a gente ainda, o que é ótimo, porque aí é a oportunidade da gente construir, não é? Mas falta muito, né? Falta muito de discussão. Eu vejo hoje a geografia como uma ciência que está se deixando levar por uma certa prisão epistemológica, né? É, é muito interessante, por exemplo, o comentário do Paul Claval, não, do escreveu Geografia do Poder, o Claudio Rapestan, que ele diz, olha, tudo que fizemos até hoje foi regurgitar o passado, né? E talvez por um certo preconceito nosso, a gente não tenha ido adiante. E eu vejo figuras como o próprio Paul Claval, como o Claudio Rapestan, como essas figuras de linha de frente, junto também com figuras como Milton Santos, foram tão linha de frente que foram até meio mal compreendidos, né? Quer dizer, até hoje, né, o pessoal está tentando entender e digerir, né? Porque quando o Paul Claval está ali pensando junto com Foucault, por exemplo, né, o Espaço e Poder, um livro ótimo do Paul Claval, ele está pensando com Foucault, está pensando com Max Weber, traz Hobbes, Rousseau, Locke para discussão. É uma coisa que demanda um domínio de uma discussão que ainda é muito inicial ainda no Paul Claval, diga-se de passagem, ainda é prematura, né? Ainda está começando, né? Prematura não, ela é muito jovem, né? Está ali no momento de consolidação e que parece que mesmo essa literatura ainda não foi incorporada, né? Parece que os geógrafos ainda têm muita dificuldade no trato com a filosofia e em fazer avançar a nossa disciplina, uma grande dificuldade, né? Apesar de toda a nossa crítica, né? Porque não há um geógrafo da geografia crítica que não estabeleça uma crítica ferrenha contra
uma figura como ah, da antropogeografia, o Friedrich Ratzel, não há um geógrafo que não faça uma crítica ferrenha ao Ratzel, mas que hoje em dia trabalha com todas suas categorias, seus conceitos. Pode ser que segundo métodos diferentes, mas pouca coisa mudou. Quando a gente pega lá o conceito de território, muitas vezes as pessoas continuam trabalhando com esses conceitos antigos e pior, não fazem nem a discussão conceitual do que mudou, quais são os novos horizontes, de modo que a gente está numa regurgitação e às vezes sem horizonte, sem perceber nem o que está se discutindo. Eu acho que hoje a geografia é muito refém de uma paralisação no tempo. A gente está muito parado olhando para trás, sem capacidade crítica de criar uma identidade do passado para continuar o avançar do presente, e muito rendido também a um marxismo, que às vezes é um marxismo, inclusive, enfadonho. Um marxismo do tipo de reproduzir o óbvio do capital, das relações de poder, da segregação socioespacial, e continuar essa regurgitação sem querer se aprofundar, né? Muitas vezes a gente está paralisado uma série de novas discussões sobre dialética, né? A gente pega lá dialética do esclarecimento, dialética negativa do Adorno, a gente vê toda a discussão da teoria crítica na Escola de Frankfurt, e a gente ainda está trabalhando mal a ideia de crítica lá no marxismo, porque a gente não resgata nem mesmo o Hegel ou o Kant para pensar junto essas questões, né? E vejo, inclusive, muitos professores, né, que são ali expoentes da geografia crítica, fazem todo um debate pedindo essa renovação e esse conteúdo. E cadê os livros? Cadê as publicações, né? Será que só os artigos resolvem o nosso problema? Acho que não, né? As ciências humanas dependem da publicação de livros. Agora, por que que eu estou fazendo todo esse debate inicial? Para explicar o porquê que eu penso ser necessário que a gente renove os nossos fundamentos, né? Que a gente vá atrás de autores inexplorados e veja suas potencialidades para utilizar essa plasticidade da geografia, essa apropriação dos conceitos pensados do ponto de vista espacial. Esses conceitos que muitas vezes surgem sem nenhum conteúdo espacial, pelo debate, apresentam um conteúdo espacial evidente. E quando a gente se deixa pensar que o espaço é uma totalidade, certo? Mas ele é uma totalidade da sociedade. Então a geografia, ela pensa de tudo o homem, porque é o espaço do homem. E tudo que diz respeito ao homem deve nos interessar, desde a psicanálise, a arte contemporânea, ao que for. Porque tudo isso vai ser um elemento de explicar os fundamentos desse espaço que é produzido, certo? Então, falta, né, falta ainda muito chão para a gente começar a pensar a geografia, mas eu faço aqui meu apelo para que a gente comece a pensar questões inexploradas, para que a gente vá para as pesquisas de fronteira. Saiu recentemente um livro, Psicanálise e Geografia, acredito que era pensando no conceito de lugar, mas a gente ainda está nos luz de pensar realmente como a psicanálise pode contribuir. Porque geralmente, quando a gente pensa a relação de psicanálise e geografia, vejam bem, essa relação já foi feita, mesmo alguns não percebendo, né? Quando, por exemplo, o Cláudio Rafestan está lá no a Geografia do Poder, ele está, na verdade, fazendo uma discussão com Foucault, que era psicólogo, e tem um conteúdo psicológico enorme as suas ideias, né? Então, essa microfísica do poder, tudo isso tem psicanálise, tem psicologia, mesmo que indiretamente. Mas principalmente quando a gente fala de psicologia ou psicanálise em geografia, são os trabalhos que lidam com a fenomenologia, e Foucault, por exemplo, né? O sentido do espaço, as representações do espaço, só que isso ainda é uma banalização do conhecimento psicológico. Isso daí é o básico, isso daí é o óbvio, né? A forma de representar, de sentir o espaço, de perceber as territorialidades, isso daí é o óbvio, é o básico. A gente precisa pegar os autores, se aprofundar nas suas ideias e ver o que é pertinente, né? Desde o Freud até o Lacan, principalmente a psicanálise, que é a psicologia crítica, certo? Bom, estou longe de ser um especialista em psicanálise também. Estou construindo novos pensamentos a respeito de como a psicanálise, até porque é um campo que está em construção, né, de como a psicanálise pode contribuir para a gente pensar a geografia. É muito importante, então, que o geógrafo seja um ávido leitor de tudo que diz respeito ao homem, porque se o nosso objeto de trabalho é o espaço, então esse espaço como totalidade, como uma das dimensões, uma das totalidades da sociedade, nos interessa, né, na figura central do homem. Muito bem. Então, eu vou fazer uma discussão com vocês apenas sobre um conceito psicanalítico que é muito importante, um conceito sobre o qual eu mesmo me debrucei um pouco
né, trabalhando no último livro e também agora em pesquisas na universidade. Esse conceito ele vai levar em consideração a discussão de um livro do Freud. Na verdade, eu posso até trazer outro livro, né? Mas primeiro vamos falar do Freud, né? Freud, o caso Schreber. Caso Schreiber, que é uma publicação, né, na verdade, volume 12, né, as publicações de 1912, 1913, aqui é da editora Imago, vocês também acham em outras editoras, né, a Companhia das Letras publicou a obra completa do Freud de uma maneira maravilhosa, né, então fica aí a recomendação para vocês. Então, a gente vai lidar hoje um pouco com a questão sobre o caso Schreiber. Eu vou fazer uma espécie de contextualização para vocês e depois a gente parte um pouco para discutir essa questão da própria paranoia. O que é a paranoia? Como ela se revela, né? O Freud, por exemplo, estabelece uma certa lógica do funcionamento paranoico, né? E a gente vamos tentar desvendar um pouco essa lógica da paranoia para a gente entender quais são as implicações geográficas. De início, né, como a paranoia pode garantir uma espécie de discussão geográfica, né? Isso que a gente se questiona. É muito difícil de início fazer essas ligações, mas vejam bem, o marxismo também de início era muito difícil estabelecer algumas ligações. Muitas das ligações que a gente tem hoje foram frutos de trabalho exaustivo. E o mesmo a gente vai acabar procedendo aqui na maneira como a gente trabalha. Então, vamos pensar primeiro o livro Caso Schreiber. Existem outros livros, por exemplo, o Lacan, um dos seus primeiros trabalhos, o caso Aimé, é um trabalho que vai focar principalmente na paranoia, né? E outros autores brasileiros, um que eu gosto muito é o Vladimir Safatli, né? Escreveu lá a Introdução a Jacques Lacan, onde tem bons apontamentos sobre a questão da paranoia e outros livros mais, né? Mas tomemos aí como dois clássicos, né? O caso Schreiber e o caso Aimé, né? Que são dois, na verdade, são dois estudos de caso. Como é típico na psicanálise, muitos estudos de caso acabam se tornando, né, objeto da construção de livros, né? Pega lá o Menino Hans, o caso Dora, o Homem dos Ratos, né? Então, assim, estudos clínicos e que revelam toda a complexidade da psicanálise, né? Um estudo clínico, um paciente que nos dá de retorno um livro e que você ainda termina o livro dizendo, poxa, mas eu acho que ainda não tenho certeza, né? Depois desse livro inteiro escrito, bom, não tenho certeza do que se trata exatamente o caso dessa pessoa, mas tem alguns apontamentos, é geralmente assim, né? Então um campo extremamente complexo, né? E aqui um adendo, antes da gente entrar um pouco no livro, é o porquê que a psicanálise, logo a psicanálise e não qualquer outra coisa, eu considero como importante na geografia, na nossa base de discussão crítica. Porque já se sabe na teoria crítica há muito tempo que a psicanálise é um elemento fundamental, sem o qual não se pode entender o mundo hoje. Pegue o Adorno, pegue os da Escola de Frankfurt. A gente sabe pela teoria crítica que a psicanálise é o elemento fundamental da revelação do mundo. É uma psicanálise que é trabalhada junto com a teoria crítica, certo? Ou seja, aí tem vários livros que vocês podem ver isso, né? O próprio Adorno tem muitas publicações interessantes, a psicologia social, aspectos do novo autoritarismo de direita. Adorno tem vários livros que vão trabalhar da perspectiva da psicanálise, né? Estudos da personalidade autoritária e por aí vai, né? Mas é interessante a gente notar como a geografia, né, deixou passar esses estudos, porque ela também é uma geografia crítica, deveria acompanhar, de certa forma, as discussões da teoria crítica, né? Então a gente desde sempre já foi muito trabalhado, né, a questão da psicanálise. E hoje a teoria crítica trabalha muito a psicanálise. Se a gente for no laboratório de teoria crítica da USP, a gente vai ver muito trabalho de psicanálise. E por que que a psicanálise é esse elemento fundamental? Porque a psicanálise, ela revela o sintoma. E revelar o sintoma é fundamental para a gente entender as novas estruturas de poder da nossa sociedade. Quando o Adorno escreve lá no Psicologia Social que um dos elementos fundamentais para compreender o século XX é a paranoia, ele está querendo dizer alguma coisa. E isso continua tendo uma certa contemporaneidade, quer dizer, a paranoia continua sendo um elemento fundamental para a gente entender hoje o mundo. Então, esses sintomas, né, da histeria do século XIX,
para paranoia, para as novas formas de neurose, né? Para as novas formas da dor, vamos dizer assim, as novas formas de dor, são os sintomas que nos revelam a origem de certas formas de dominação, de certas relações sociais. Né? O Byung-Chul Han, por exemplo, vai fazer um debate maravilhoso, por exemplo, explicando ali como a histeria, por que que a histeria é característica da sociedade disciplinar, que é a sociedade do século XIX, início do XX, e por que que a depressão é característica da sociedade do século, final do século XX para o XXI. Como a depressão está extremamente relacionada com o neoliberalismo, né? Isso tudo parte, então, quer dizer, ele parte do sintoma para fazer uma análise da conjectura econômica. E por que não da conjectura espacial? Bom, de início, nos soa extremamente difícil fazer uma análise desse tipo de conjectura, mas há vínculos importantes que estão sendo deixados de lado do ponto de vista espacial. Cabe a nós tentar desvendá-los. Então, psicologia, a psicanálise, ela é fundamental na teoria crítica. Assim como o marxismo também é fundamental nessa teoria crítica. Assim como o ensaio. O ensaio ele é fundamental da teoria crítica, porque ele é a possibilidade de eu propor o novo, de eu não precisar trabalhar com a rigorosidade de um tratado, por exemplo. Daí esses autores da Escola de Frankfurt vão trazer diversos autores para se comunicarem, para fazer uma discussão, certo? Então, aqui é a minha tentativa de trazer um pouco esse pedaço que a gente deixou de fora da teoria crítica para a geografia, né? Para pensar a geopolítica e seja lá o que for mais. Então, paranoia, né? A gente parte então dessa discussão do Carlos Schreiber, né? Carlos Schreiber, ele era, na verdade, um funcionário é, de alto escalão do governo alemão e que foi tomado, né, durante a sua vida por uma série é, de momentos, né, de grande angústia, de grande sofrimento. O Schreiber, ele era caracterizado, ficaria caracterizado, né, sintomaticamente como paranoico. Né? Mas o Freud ele faz toda uma discussão, na verdade, uma discussão baseada no livro que Schreiber publica. O Schreiber ele publica um livro e o Freud se baseia nos escritos desse livro para apontar os sintomas dessa paranoia. Então vamos a alguns aspectos da paranoia do Schreiber, né? Quer dizer, a psicanálise ela lida muito com essa variedade de sintomas que conduzem, na verdade, a um foco, a uma forma de sofrimento específica, né? Ela tem esse poder um pouco de síntese, de modo que dificilmente outros conceitos, outras doenças surgem facilmente na psicanálise. A gente retorna para o quadro central do sintoma a partir de uma definição como paranoia, como histeria, como. Quer dizer, a gente, na diversidade dos sintomas, a gente encontra um fio condutor que é levado ao quadro da doença, né? O próprio termo doença aqui pode ser questionado, né? Mas a origem do sofrimento psíquico, vamos colocar assim, né? Então, a paranoia do Schreiber, ela era marcada por alguns eventos, né? Algumas características, no mínimo, interessantes, né? O Schreiber, ele acreditava que ele tinha sido escolhido para gestar uma nova raça de seres humanos, né? Então ele acreditava que ele iria se tornar grávido e sua gravidez daria como resultado uma nova raça humana. Daí o fato de ele sentir que estava passando por diversos processos que ele chamava de emasculação, né? Quer dizer, de se tornar mulher. Então, o Schreiber ele reparava, por exemplo, no crescimento de seios femininos. Ele pensava, né, ele entendia que havia sido criado um outro órgão genital, que é o órgão genital feminino. Isso era acompanhado de toda uma série de características, né? Então, Schreiber ele acreditava em Deus como uma figura que não compreendia os homens, né? Deus era uma figura que não compreendia os homens, era uma figura é, justamente por não entender causava tanto sofrimento. Então ele teve problemas, por exemplo, com a evacuação. Ele tinha muita dificuldade no banheiro. Ele sentia que quando ele ia no banheiro, as pessoas de alguma forma estavam tentando impedir ele de realizar a atividade de evacuar, né? Então, e o que era mais interessante no caso de Schreiber é que ele tinha todo esse conjunto de características, mas ele vivia uma espécie, né, fora desses sintomas, ele conseguia viver em sociedade. Tanto que ele consegue assumir um cargo jurídico de importância através da escrita de uma carta, mostrando plenamente o desenvolvimento de suas faculdades mentais. Então,
É um homem marcado por essa dualidade de, por um lado, estar convencido de todas essas coisas que, numa sociedade dita normal, não fazem sentido, e, por outro lado, ser um homem adequado a esse modelo de sociedade. Essa dualidade, o poder conviver em sociedade e, ao mesmo tempo, ter toda essa carga psíquica, né, que lhe causava uma grande angústia, né? Era muito angustiante, né, a vida do Schreiber, porque era o tempo todo uma sensação de sofrimento, de angústia. Ele mesmo dizia: eu não quero me emascular, mas é um pedido de Deus. E aí, com o tempo, ele vai aceitando essa emasculação que ele destacava. É, vários, né? Para resumir um pouco aqui, vários complexos, né? Ele achava que seu terapeuta era um dos seus principais inimigos e por aí vai. O caso Schreiber, né? Ele é fundamental para a gente entender o mecanismo da paranoia. A paranoia, ela age segundo um mecanismo de negação, vamos colocar assim. A negação do desejo que provoca o desenvolvimento de outros sintomas, né? Porque, para resumir aqui a discussão, o Schreiber, na verdade, o Freud, ele identifica que o Schreiber, ele, na verdade, era um homossexual, e daí, inclusive, esse livro ser um pouco inadequado para a gente pensar os novos rumos da psicanálise hoje. É porque o Freud vai atribuir a paranoia como uma doença da homossexualidade. O homossexual seria um paranoico. A gente sabe hoje que com os novos estudos de paranoia, isso já não faz mais sentido. Mas que homossexuais têm uma tendência à paranoia no sentido de negar sua sexualidade. Principalmente, então, por conta de órgãos repressores, né, de instituições, de formas de vida que são repressivas essa forma de viver. Então, formas de vida que são inadequadas no contexto social são fortemente reprimidas. Essa repressão, ela é incorporada pelo indivíduo, né? O indivíduo incorpora essa forma de repressão nele mesmo e ele mesmo passa a se oprimir, a dizer que aquilo é errado, ele vai desenvolvendo sintomas a partir dessas formas de repressão. Então, é, o Freud chega, né, à conclusão, depois de analisar uma série de aspectos, que, na verdade, tanto o seu terapeuta, né, o Flechsig, como a figura do irmão, como a figura do pai, têm representações para o Schreiber homossexuais, né? Envolvem desejos de, de orientação homossexual, de relação homossexual, e que por isso estaria na base do seu conflito interno, né, desse sentimento de se emascular, de se tornar mulher, nesse sentimento de criação de um novo órgão feminino, nesse sentimento de Deus, né? Esse Deus que não entende o homem, né? O Freud vai pensar, mas esse Deus parece muito com a figura do pai do Schreiber, né? Ele vai analisando por que o pai do Schreiber pode ser essa figura, já que o pai do Schreiber era um homem muito severo, era um homem que não entendia muito bem o seu filho, né? E esse Deus que não compreende os homens e que causa esse sofrimento, né? E que causa esse desejo de se emascular, né? Esse homem ele é representativo do desejo homossexual do Schreiber pelo seu próprio pai, né? Essa figura da sexualidade, né? E que devido à forte negação do Schreiber em relação a esses desejos, se desenvolve um mecanismo paranoico. E esse mecanismo vocês encontram nessa versão que eu estou utilizando aqui, lá na página 86. Então, olha lá, o Freud diz assim: o mecanismo da paranoia, aqui, eu lendo, né? Eu dizendo, o mecanismo da paranoia poderia ser explicado, então, da seguinte forma, né? Eu não o amo, eu o odeio, porque ele me persegue, né? Quer dizer, na verdade, começaria o delírio de perseguição, ele é um elemento fundamental para a gente pensar o desenvolvimento dessa paranoia, né? A perseguição vem disso, né? Eu não o amo. É a negação do amar. Quer dizer, é claro que internamente Schreiber amava outros homens. Só que devido à sua necessidade de negação tão intensa, ele é obrigado a dizer: eu não o amo. Tudo isso é uma tentativa de justificar o seu desejo, né? Eu não o amo. Eu o odeio. Quer dizer, então eu preciso odiar justamente para escamotear esse meu desejo de amar, né? Eu não o amo, na verdade, eu odeio ele, né? Eu tenho um grande ódio por ele. Então não o amo, eu o odeio porque ele me persegue.
Veja aí como há uma inversão de papéis, né? Na verdade, ele me persegue, não sou eu que o amo. Ele que me persegue, ele que corre atrás de mim, não é? O Freud ele vai daí trazer uma série de outras formas de delírio, né? Por exemplo, os delírios relacionados é, a, as crises de ciúme, né? Por exemplo, o ciúme seria uma forma de manifestação paranoica, né? Ele vai tratando, né, os delírios alcoólicos de ciúme, os delírios de ciúmes nas mulheres, né? Quais são as especificidades, né, desse ciúme feminino, quer dizer, é, é, apontando até uma própria predisposição homossexual das mulheres, né? Quer dizer, eu, como mulher, não sou eu quem ama as mulheres, é ele que as ama. É uma maneira de jogar nas costas do outro o desejo, né? Quer dizer, a crise de ciúme pode ser um pouco representativa disso. É, eu que tenho desejo por outros, mas eu, para escapar, negando esse desejo que eu tenho pelo outro, eu jogo esse desejo no meu parceiro. Então, na verdade, ele que tem, não eu, né? Eu nego em mim, coloco nele e eu brigo com ele por conta disso, certo? Então eu brigo com ele porque na verdade é ele que deseja outras pessoas, não eu. Esse delírio é como se, negando o seu desejo, ele retornasse como um fantasma que te persegue, na figura do outro, ou para o outro com o outro, certo? Então, esse mecanismo paranoico, ele é muito interessante. A gente tem várias relações com o nosso Brasil moderno. A figura do bolsonarismo é isso. O bolsonarismo ele é marcado por uma. É claro, né? Tem quem odeie classificar os outros dessa forma. A paranoia é um elemento fundamental da sociedade, pessoal. A paranoia assim como a histeria, assim como a neurose. Nós temos tudo isso está no interior do nosso ser. Nós manifestamos isso no nosso dia a dia, né? O Lacan dizia, o pior laudo que você pode receber é o de normal. Se você receber um relatório de que você é uma pessoa normal, se desespere, né? Porque ser normal é uma coisa terrível, né? O normal é o patológico. Se a gente pegar lá a psicopatologia da vida cotidiana, vocês vão ver lá no Freud. O normal é o patológico. Viver é estar num estado patológico. Existir segundo uma forma patológica, de doença, de neurose, de problemas psíquicos. Isso é constituinte da natureza humana, né? Então todos nós temos. De modo que muitas vezes soa como um pouco deslegítimo você ficar caracterizando o outro a partir de uma característica psicológica, a fim de você desmerecer o movimento. Ah, não, então é que o bolsonarista é paranoico, né? Então é por isso que soa mal às vezes, mas é inegável em alguns movimentos como isso que é constatado como da natureza humana assume formas específicas, contornos específicos e estímulos específicos. E isso que é o fundamental da nossa análise. Não é dizer que o outro é marcado pelo patológico, mas as formas que o patológico marca o outro. O bolsonarismo é isso. Por exemplo, há no bolsonarismo, por parte de alguns setores, principalmente dos mais radicais, uma forte paranoia homossexual. O próprio Bolsonaro é uma figura que tem uma paranoia em relação à homossexualidade gigante. E se aplica muito bem a essa lógica aqui, né? Eu não o amo, eu o odeio porque ele me persegue. É a negação do próprio amor dele por outros homens. Quer admita ou não, isso daí se torna evidente numa série de sintomas. Não querer apertar. Essa masculinidade frágil, esse eu não quero apertar sua mão. Oh, o cara tá usando brinco aí, não sei o quê. Essa masculinidade frágil é a fragilidade do desejo. É o desejo que eu sinto pelo outro, que se revela segundo a minha necessidade de odiar o outro. Não, eu homossexual, então eu te odeio. Aí eu reforço, eu dou um reforço para minha negação. E digo que ele que é o culpado. Então, todo esse bode expiatório que se cria em torno de ideologia de gênero, em torno de mamadeira de piroca e por aí vai, é o retorno do que foi negado. É o retorno do que ali foi negado, retorna como esse fantasma da homossexualidade. Há, então, uma forte repressão sexual no bolsonarismo de natureza homossexual, né? E isso é constatado nos sintomas. Daí essa análise crítica, né? Constatar o sintoma para revelar as formas de dominação.
As formas do poder. É um poder que lida com a categorização do homossexual. Vamos voltar lá na história da sexualidade do Foucault. O homossexual tem que ser caracterizado como homossexual para que eu possa identificá-lo, para que eu possa, inclusive, reforçar o prazer de ser homossexual. Porque há uma relação entre prazer e poder muito intensa. Então, ser homossexual é parte do princípio de que é uma coisa escondida, é uma coisa que está sendo vigiada, o que torna a sensação do prazer mais intensa, certo? E também torna o mecanismo de dominação, o próprio Foucault vai dizer, olha, a despeito do que todo mundo pensa, que a nossa sociedade do século XVII para cá foi uma sociedade de contínua repressão da sexualidade, foi ao contrário. Foi uma sociedade de contínua vigilância. E para vigiar essas sexualidades, todos os instrumentos foram criados. A categorização do que é ser homossexual, a análise clínica da homossexualidade, os próprios estudos do Freud estão dentro desse sentido, uma tentativa de caracterizar o outro para que eu possa, de alguma forma, criar essa alteridade, criar uma forma de vigilância, certo? Então, há aqui uma questão muito relacionada, paralelos muito interessantes entre a paranoia com os próprios movimentos políticos brasileiros, né? Como eu disse, paranoia é um elemento constitutivo de toda e qualquer pessoa, daí a gente não pode dizer que ele é paranoico, mas que a paranoia nele cumpre uma função política, inegável, não é? Então, o caso Schreiber, né? Esses mecanismos lógicos, então, se revelam em alguns movimentos. Então, vejam como do mecanismo, como o sintoma dos movimentos, são importantes para entender a própria produção capitalista do espaço. Né? Porque a paranoia homossexual, sendo um elemento constitutivo do bolsonarismo, impactou formas de reorganização do espaço. Tanto no fluxo de pessoas, quem pode entrar em tal lugar, quem vai ser o perseguido, as formas de segregação, não, essa pessoa fica para lá, essa pessoa fica para cá. Então já é um elemento de dizer, olha, o espaço ele está assim, normatizado segundo essa forma de sexualidade, por conta desse sintoma, por conta dessa dinâmica social, isso alterou a forma do próprio espaço. Né? Há um espaço LGBT, há um espaço não LGBT. Né? Há formas de se viver na cidade. Há baladas que são LGBTs, há baladas que não são LGBTs. Não é? São formas de divisão do espaço que estão impactados por esse mecanismo ideológico, psicológico, por aí vai. Agora, para discutir aí por fim, né, também a questão do Estado Nacional. O Estado Nacional cultiva essa paranoia. Esse foi o nosso objeto de discussão, inclusive, no nosso último livro publicado, no meu último livro publicado. O nacionalismo ele tem elementos paranoicos evidentes. E o nacionalismo se apoia nesses elementos paranoicos a partir dessa necessidade de conduzir o povo a certos projetos políticos específicos. O delírio de perseguição, por exemplo, que é um fundamento dessa própria ideia de paranoia, ele é muito utilizado na questão dos nacionalismos. Primeiro porque o nacionalismo ele só se constitui num par dialético com o racismo, não é? O nacionalismo ele é uma tentativa de criação de identidade a partir de uma alteridade. Eu tenho que me identificar assim, porque eu sou assim e o outro é de outro jeito. Então eu delimito as fronteiras da minha identidade pela minha alteridade com o outro. Eu sou assim porque eu sou diferente dele. Então já chega nesse ponto, onde o racismo é um par dialético da própria identidade nacional, a gente já chega nessa questão do porquê eu sou o maior. E esse delírio de perseguição, ele cultiva essa dinâmica da ideia de centralidade do indivíduo. Eu sou o maior. Por isso sou perseguido. E eu não sou perseguido por qualquer um, não. Geralmente sou perseguido por grandes pessoas, né? Por pessoas que querem me derrubar. Há toda uma trama, né? Há toda uma trama que envolve o governo, não sei mais quem, para me atingir. São elementos característicos dessa personalidade paranoica que vai ser muito utilizado segundo o princípio de reforçar a identidade nacional. E aí a gente faz alguns estudos de caso, por exemplo, a gente tenta explicar ali, eu tento desenvolver uma lógica de por que que está na base do terror um princípio de identidade paranoica, o delírio de perseguição. O terror é uma das formas desse delírio de perseguição, certo? Não é o delírio de perseguição em si. Ele se apropria dessa forma da perseguição para reforçá-la. Mas é o caso da história dos Estados Unidos é o típico, né? É o comunista, é o chinês, é o homem-bomba, né?
há todo um conjunto historicamente constituído de figuras na história dos Estados Unidos que cumprem esse reforço de uma identidade a partir da perseguição. É uma identidade muito reforçada pela perseguição. Quer dizer, a todo momento há que ter uma figura de alteridade sem a qual há uma inexistência de uma identidade comum. E isso é característico de formações socioespaciais periféricas. Formações socioespaciais periféricas, onde o território ganha a centralidade dos nacionalismos e não o povo, como foi, por exemplo, o caso típico da formação das identidades europeias, você tem esse forte delírio de perseguição como uma possibilidade de criar uma identidade no interior daquela sociedade. Ah, porque estão nos perseguindo, então temos que nos unir. Nós somos estadunidenses, né? Ah, mas olha a quantidade de contradições entre o negro e o branco, entre o homossexual, o heterossexual, entre esse e aquele. Mas nós estamos sendo perseguidos pelos comunistas, pelos russos. Então, essa é a hora de gerar essa união. Então, se apropria dessa lógica paranoica para gerar elementos de identidade. É claro que tudo isso é uma discussão preliminar, a gente está construindo muito essa ideia, né? Espero que novos adeptos surjam. E aqui no Freud há potencialidades gigantescas a serem exploradas, não é? Quer dizer, há uma possibilidade de repensar o Estado Nacional, de repensar as formas de dominação, de repensar a própria produção do espaço. Uma produção do espaço a partir de elementos técnicos que dizem respeito à cultura também, né? E tudo isso com uma base psicanalítica no Freud e em outros autores. Aí ficam várias recomendações aí para vocês, já dei algumas, né? Mas quem quiser realmente entender essa proximidade entre marxismo e psicanálise, tem um livro chamado Marxismo e Psicanálise. Nesse livro, Marxismo e Psicanálise, vocês conseguem encontrar boas discussões, né, em paralelos, né, entre essas duas linhas de pensamento. Então, começa lá, por exemplo, discutindo violência. O próprio Freud conversa um pouco com mais lá no Mal-Estar na Civilização. Ele fala um pouco sobre como o socialismo constrói uma utopia e como a existência do socialismo não seria a supressão das formas de dominação. Como o Freud, por exemplo, ele é um defensor da propriedade privada porque ele diz que ela é um instrumento pelo qual o homem satisfaz sua necessidade de violência. E que, portanto, ela deveria ser preservada. Extinguir a propriedade privada seria o mesmo que criar a nova necessidade de cultivar novas formas de dominação. Tudo isso, né? Tá tudo sujeito a uma discussão imensa, que a gente não vai fazer agora. Eu espero que nesse vídeo eu tenha dado pelo menos um contexto de como a psicanálise, a partir principalmente do conceito de paranoia, pode nos oferecer caminhos interessantes para a gente pensar questões fundamentais da geografia que a gente não tem que se acovardar perante as novas discussões, perante os outros autores. A gente não tem que se obrigar a ler o mesmo autor sempre. A gente pode cultivar novos caminhos. Milton Santos, lá no Manifesto Capa Amarela, papel ativo da geografia, ele dizia: não sei por que da onde vocês inventaram que a gente não pode criar coisas novas. Falta imaginação. Teoria crítica não é nada sem imaginação. Vamos imaginar novos mundos, novos autores, novos paralelos possíveis. Fica aí um pedacinho dessa contribuição, pessoal. Não deixem de curtir, de compartilhar, de comentar suas impressões sobre os vídeos e até uma próxima.